Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o físico e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Ado Jório. Ado, eu gostaria agora de pegar algumas percepções ou impressões suas sobre alguns aspectos da vida, né? Eu observei, por exemplo, que um traço interessante da sua personalidade é o seu gosto pela filosofia, não é? Aí me vem uma pergunta que é inevitável. Eu queria saber, qual foi a contribuição da filosofia para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Ou seja, qual foi o impacto que a filosofia teve na sua formação e na pessoa que você é hoje, né? Certo. E, além disso, eu queria que você fizesse um paralelo, né, entre a filosofia e a ciência, ou seja, há um diálogo entre essas duas dimensões do conhecimento humano. Na sua opinião, Perfeito. na sua percepção, que diálogo é este? Tá. Né? Eu acho que a resposta a essa última pergunta é a resposta à pergunta anterior, né? Eu tenho para mim que a filosofia ela é algo mais profundo, tá certo? Não são duas coisas que a ciência e a filosofia elas não estão lado a lado. A filosofia ela molda, de certa forma, a forma como a gente pensa, Sim. né? A forma como a gente entende o mundo. É verdade. Então acaba que os nossos preconceitos, quando a gente aborda a natureza de forma científica, eles estão construídos na nossa, vamos dizer assim, estão construídos na base filosófica da nossa sociedade, da nossa cultura, né? Então, eu acho que o meu gosto por filosofia e onde isso se aplica na ciência é que eu entendo que você tem que ter uma preocupação com a profundeza do conhecimento se você quiser abordar a ciência de forma mais séria, mais completa. Mais responsável também, Sim. né? Realmente, nós falamos no bloco anterior, falamos inclusive sobre a ética, né? Exatamente. A ética no Exatamente. desenvolvimento e nas pesquisas científicas, né? Porque algumas coisas devem ser realmente pensadas, uma vez que a ciência acaba se abrindo possibilidades infinitas, né, de desenvolvimento. Exatamente. Mas Exatamente. a ética tem que estar ali, um bom senso, Exatamente. enfim. Exatamente. Tem que Esse ter é o ponto alto da os valores filosofia. humanos têm que ser preservados. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Há alguns anos atrás, você afirmou que a educação era digamos assim, a grande veículo que possibilitaria a transformação de um país, especificamente do Brasil, né? Certo. Para um novo patamar de desenvolvimento. Certo. E você tinha dito naquela época também que a educação, especificamente com relação à ciência, ainda estava muito aquém do que se esperava para uma sociedade de conhecimento. Certo. Queria saber, hoje, como você faz uma avaliação da educação no Brasil? Você percebe que houve ou não houve alguma evolução nessa área? Houve certamente uma evolução, engraçado, é um pouco parecido com a ciência. Houve certamente uma evolução quantitativa, né? Eu entendo que hoje a gente tem um número de crianças e de pessoas na escola e nas universidades superior, maior do que era, e essa inclusão é a primeira, vamos dizer assim, é o primeiro passo, é a primeira busca, né? Sim. Em relação à qualidade, talvez, até como fruto da expansão, a qualidade ela teve até um pouco uma piora, Sim. né? Porque toda vez que você expande é difícil você manter a qualidade. É verdade. Né? É verdade. Mas é o avanço inicial, é o avanço da inclusão, que você tem que passar por ele. E a questão da qualidade, ela é um pouco mais séria, um pouco mais difícil de você abordar. Porque demanda mais tempo também. Demanda mais tempo, demanda mais recursos, mais investimento. investimentos, exatamente. Então, esse é um assunto mais sério. Embora o ensino universitário, eu acho que ele teve, aí, quando eu falo do problema da educação, eu penso mais na educação básica. Tá? O ensino universitário, ele tem um nível de excelência muito bom no Brasil. Inclusive, alguns educadores consideram que a educação básica é a mais importante de todas, porque ela ajuda a formar, não é? A personalidade, o cidadão e tal, enfim. Exatamente. E ela vai favorecer todas as demais etapas de desenvolvimento educacional da pessoa, né? Então, a gente teria que investir muito realmente nesse ensino fundamental. Corretíssimo. Que Mas está dentro de casa e na escola. Exatamente. Agora, falando na universidade, você citou a universidade aí, me veio uma questão que eu acho que é até polêmica e ela é muito atual, que é a questão das cotas, não é? Para o ensino superior.
Como é que você se posiciona em relação a isso? Qual que é a sua impressão sobre essa questão das cotas no ensino superior? Eu tenho vamos dizer assim, uma posição irresponsável, deixa eu te chamar de irresponsável da seguinte forma, o cientista ele gosta de ter posição em cima de dados, tá certo? E embora se propaguem alguns dados já sobre o resultado das cotas, eu acho que a gente ainda não teve tempo de saber o resultado disso, tá? Certo. Então, eu não tenho uma visão científica sobre as cotas, eu tenho uma visão que eu chamo cientificamente de irresponsável, tá? Irresponsavelmente, eu sou radicalmente a favor, tá? Sim. Eu tenho uma posição que é parecida com a do ex-reitor da UFMG, que dizia que o Brasil ele tem algumas dívidas que ele tem que pagar. Históricas. Imensas. Isso. É e essas dívidas históricas, elas requerem algumas ações que, às vezes, em detrimento de uma qualidade, em detrimento de um... Então, eu sou a favor, eu acho que é um projeto bom e que tem que ser mantido. Inclusive, é um projeto que você usou até essa palavra de que inclui, né? Exatamente. Que favorece a inclusão, Exatamente. Especialmente dos mais desfavorecidos. Exatamente. Não é? E se a gente pensa uma educação universalizada, ninguém pode ficar de fora. Não é? Então, a gente tem que estar incluindo essas pessoas todas. Você, como cientista, como educador, teria alguma sugestão assim, para a melhoria da qualidade do ensino? Uma sugestão, digo assim, objetiva, você já falou que tem que investir no ensino fundamental, tudo, mas de uma maneira geral, que tipo de sugestões ou que tipo de melhorias você acha que nós poderíamos ter com ações assim mais efetivas na qualidade da educação no Brasil? A educação que eu tive, o que eu digo agora na escola, né, não estou dizendo educação de casa, ela foi uma educação libertária no sentido de o professor não estava ali para passar informação. Ele estava ali para instigar o pensamento, o raciocínio dos alunos. Isso aqui é uma função muito de um educador mesmo. Exatamente, né? Exatamente. E isso não só cientificamente, mas isso abrange, como você disse, isso abrange a ética, isso abrange a responsabilidade e tudo, né? É uma educação de forma ampla. E você chegar ao nível de ter professores capazes de fazer isso com uma criança, e uma criança muitas vezes é bagunceira, é coisa... É verdade. No final das contas é o seguinte, a qualidade do professor, ela tem que ser altíssima. É verdade. E aí você pode se perguntar, como que eu faço para chegar nisso? Na qualidade do professor, aí tem um monte de ações que tem que ser. Sem dúvida nenhuma. E agora, pensando na ciência e no cientista que está aqui na minha frente, qual é o mundo que o cientista Ado Jório sonha com ele? Ou seja, qual que é a sua visão de um mundo que a ciência pode nos levar? Aonde a ciência pode nos levar? Se a pergunta for ampla, como você está dizendo, eu não colocaria, vamos dizer assim, a responsabilidade do mundo melhor na ciência. Sim. Eu acho que o mundo melhor ele é construído pelos homens com ou sem ela. Sim, né? É verdade. Você acreditar que a educação científica ela é libertária ou que ela melhora o mundo, eu não acho que, como você bem pontuou, a ética é importante e as questões filosóficas... Por isso que me interessou muito saber que você gostava muito de filosofia, sendo um cientista de tanta projeção internacional. Por isso eu fiz o casamento aqui, porque para mim é fundamental. Todo pensamento ético tem que seguir, né? As pessoas têm que seguir com o pensamento ético em todas as suas ações, né? É verdade que o desenvolvimento tecnológico ele muda as coisas, né? Como o computador mudou a vida e muda, mas a construção do mundo melhor ele está na ação das pessoas, seja ela na ciência ou fora dela. Então, o mundo que eu sonho, o mundo melhor que eu sonho é um mundo mais fraterno. Isso é uma maravilha, realmente, realmente. Então, para finalizar a nossa conversa, infelizmente a gente tem que terminar o nosso papo, eu queria que você dissesse, você é casado já há 14 anos, tem duas filhas, uma de 11 e outra de 13 anos, como é a sua relação com elas e como você tenta estimular, né, o pensamento, a sede de saber das meninas? E ampliando um pouco a pergunta, qual o legado que você pretende deixar para elas, para os seus alunos e para as pessoas que te admiram? E como você gostaria de ser lembrado, em termos gerais, pela sua passagem por aqui? Certo. Bom, um legado que me preocupa muito é o legado ser honesto,
ser correto e ser muito sério com o que faz, né? Então, assim, ser honesto, ser correto, isso não é científico, Sim, tá certo? é verdade. Mas a precisão das coisas que você faz, a seriedade com que você leva as coisas, isso é uma coisa que eu tento passar para os meus estudantes, para as minhas filhas, para as pessoas com quem eu convivo, né? Com muito cuidado, no caso das minhas filhas, de não influenciar na vida delas, elas vão escolher, elas vão fazer as decisões que elas quiserem, não sonho que ninguém seja cientista ou nada disso, porque eu acho que seria um desrespeito. É verdade, é verdade. E também, mas você falou uma coisa interessante, porque eu percebo muitas vezes, às vezes os pais sonham uma vida para os filhos que não é a vida que os filhos estão sonhando para eles. E às vezes essa tentativa de impor o seu próprio sonho ao filho provoca uma série de distúrbios e traumas, né? E dificulta a própria relação. Então esse pensamento libertário seu ele é muito interessante e acredito que as suas filhas vão ter um ambiente muito propício para se desenvolver. Tomara. Né? Meu querido, muito obrigado, viu? Foi um prazer entrevistá-lo aqui e absorver um pouco desses seus conhecimentos tão profundos e parabéns pela sua eleição aí como um dos cientistas mais importantes e influentes do mundo em 2015. E é um prazer e um orgulho e uma honra saber que você é mineiro de Belo Horizonte e o mundo está te aplaudindo assim. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Viu? Muito obrigado. O programa Retratos, então, chegou ao fim. Se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato conosco pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Semana que vem nós temos mais um encontro aqui na TV Horizonte. E eu espero você. Grande abraço!